Bom dia, queridos. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Tenho certeza absoluta que sim. O Senhor Deus, enquanto você estava dormindo, o Senhor Deus estava te restaurando, estava te programando para que você pudesse acordar com vida, com força. Um dos maiores presentes que Deus dá para nós, sabe qual é? Saúde. Nós acordamos com saúde, é o que Deus dá para nós. Que presente fabuloso, né? Bom dia para você que está em casa também. Nós começamos o dia com muita alegria diante do Deus eterno, ouvindo a palavra e estudando a palavra de Deus. Que você seja muito abençoado pelo poder do Deus eterno, que você seja de verdade sentir a presença do Espírito de Deus na sua vida. Que dia tão prazeroso, que dia tão bom, como Deus é bom conosco. Bom dia, meu irmão Calel. Bom dia, professor Léo. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você também que está aqui em casa. Nesta manhã tão linda, professor, eu fico pensando em que cada pessoa que aceitou Jesus aqui tem um anjo do seu lado. Amém. E como tem muitas pessoas, com certeza há muitos anjos. Eles juntos vão adorar a Deus junto conosco, professor. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos sozinhos e nunca vamos estar se permanecermos fiéis. E isso é muito bom. Amém, amém, louvado seja Deus. Acordar todas as manhãs, eu tenho certeza que você aí de casa também. Aqui na Escola de Profeta nós temos o privilégio e a honra diante de Deus de nós acordarmos e ouvir os passarinhos cantando. E o clima hoje aqui está muito bom, clima frio, que gostoso. Olha que coisa, Deus nos dá um campo bem verde, nos dá flores para lembrar que Deus é o Criador, não é? Que Deus tão bom. Que o seu dia hoje possa você pensar, como Deus é maravilhoso. E nesse momento nós vamos para a sala do trono da graça, que é falar com a majestade do céu. Convido você que está aí do outro lado, que você também se ajoelhe e fale com aquele que criou você, que sabe quem é você, e que você possa sentir a presença do Espírito de Deus ao estar orando junto conosco agora. Eu convido a igreja para que nós possamos ajoelhar e falar com Deus eterno. Vamos ajoelhar, vamos lá? Querido bom Pai, como eu estou agradecido porque eu acordei com saúde, Senhor. Como eu estou agradecido porque enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor Deus estava cuidando de nós. Senhor, obrigado. Que grandioso, Senhor, é estar em um lugar tranquilo, ouvindo os passarinhos cantando, ver as flores, Senhor Deus, cada tonalidade, paisagem verde, árvores. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus. Nós não merecemos. A única coisa que nós merecemos nesta vida é a morte, Senhor. Verdade, Senhor. Mas te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos purifica a cada minuto, a cada instante, Senhor. Que nós venhamos ser como Enoque, andar contigo a todo momento, Senhor. Amém. Eu imploro em nome de Jesus, que Senhor Deus afaste Satanás da nossa vida, Senhor. Que dentro desse teu santuário possa, Senhor Deus, haver 100% o Deus eterno, Senhor. Amém. Os anjos, Senhor, que nós possamos de fato, de verdade, sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Amém. Abençoe cada um que está em casa nesse momento, Senhor. Fortalece com teu poder, Senhor. Ajude o Senhor Deus no dia de hoje, que eles possam, meu Pai de amor, estar contigo 100%, Senhor. Que nesta casa de oração, nós possamos de fato, de verdade, sentir a tua unção na nossa vida, Senhor. Senhor, eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que nesta casa está cheio de anjos celestiais, Senhor. Pai, queremos sentir tua presença nesse momento. Queremos, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, faça-se o teu querer na nossa vontade, Senhor. Que não seja nós, mas que seja a tua vontade, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que esse dia seja um dia de bênção e de vitória para nós, Senhor. Mais uma vez eu clamo e te peço, afasta Satanás do meio de nós. Que em nós possa Jesus morar 100%, Pai.
em nome do teu santo Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que você acordou pela graça de Deus. Foi o Espírito Santo que te chamou para estar aqui. Você que está em casa, também foi o mesmo Espírito que te chamou para estar aqui. Foi o Senhor que abriu os seus olhos, para que pela graça de Deus você pudesse estar aqui conosco, para juntos adorarmos o Senhor. E a palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 22, diz que graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. E no verso 23 ainda diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E nesta manhã a misericórdia de Deus também foi renovada para nós, professor. Verdade. E é sobre isso que nós queremos cantar. Deus nos promete a manhã da ressurreição, onde aqueles que confiaram em sua palavra e aceitaram a Jesus irão ressuscitar. Nós temos essa esperança no nosso coração. A cada manhã ansiamos cada vez mais que Jesus volte logo para acabar com o mal e para que encontremos com Ele e vivemos para junto dele para tudo sempre. Amém. Essa é a nossa esperança, por isso que nós vamos cantar o hino É Manhã no Coração. Venha cantar junto conosco. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de um último arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Ó Jesus, as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Sou feliz, pois encontrei meu Salvador. É manhã no coração. E com Ele hei de estar no lar de amor. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Amém, louvado seja Deus. Você que está chegando agora, que está nos acompanhando, bom dia para você, com muita alegria, com muita paz. Sabe que você, ao estudarmos junto conosco hoje a palavra do Deus eterno,
você possa sentir paz no seu coração. Se você está angustiado ou com algum problema, esqueça. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Confie e Ele o fará. E louvado seja Deus, porque Deus sempre estará com você. E nesse momento, Kalel, nós estamos iniciando, né? E nós vamos iniciar um novo texto para nós decorar. Qual é esse texto, Kalel? Professor, esse texto, eu estou convicto que ele corre pelas veias de todo verdadeiro missionário. Inclusive de você que está em casa nos acompanhando. Eu tenho certeza que você também tem esse senso de missão. Eu tenho certeza que você ama pregar o Evangelho. E é por isso que nós vamos recitar o verso de Mateus 28, 19 e 20. Que você possa acompanhar junto conosco esse verso para poder decorar na mente e assim poder pregar a mensagem do Senhor para as pessoas que tanto necessitam. Vamos no 3, professor Léo. Conte para nós, por favor. 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Louvado seja Senhor. Deus, né, Kalel? Que texto fabuloso, e amo esse texto, né? Aqui na escola nós decoramos textos bíblicos, né? E esses dias atrás, se eu não me engano, nós, servidores, recebemos uns textos para nós decorar. São textos muito bons, grandes, mas vale a pena. Sabe por quê? Quando aqueles textos foi dado para nós decorarmos, eu fiquei pensando, Senhor, que chance que nós temos de decorar textos bíblicos para a nossa vida. Porque Deus nos dá a oportunidade de podermos decorar a palavra dEle. Porque daqui uns dias nós já sabemos que a palavra do Senhor Deus não estará mais, a Bíblia não estará mais nas nossas mãos, mas estará onde? Na nossa mente, porque nós vamos usar na hora importante da história da terra. Você pode ter certeza que você está em casa. Não só decore esses textos daqui da escola. É bom, decore muitos, mas busque outros textos para você decorar também, porque isso vai te fortalecer durante o dia pela graça do Senhor. E nesse momento, Kalel, queremos desejar um bom dia para você que está entrando agora, que está nos acompanhando. Mas nesse momento nós vamos ver um louvor muito especial cantado pela nossa Manu. Que Deus possa falar com você através deste hino. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Lembre-se, não deixe de fazer seu ano bíblico. Faça todos os dias, porque isso é o pão da vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe que você está em casa, que Ele te fortaleça, te dê alegria. Aprenda a viver com alegria, porque é isso que Deus dá para nós. É isso que nós vamos viver no céu, a eternidade todinha, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, né, Kalel? Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bom dia, amada igreja. Bom dia para você que está aí em casa. Que Deus nos abençoe. Hoje eu vim assim, fardada. Tô bonita? Tô muito mais bonita, diga. Hoje eu vim assim porque eu quero registrar
Essa semana eu fiquei refletindo muito. E eu estou muito agradecida a Deus por, neste momento, eu estar do lado certo da casa. A mamãe sabe do que eu estou falando. Mas eu vou contar para vocês. É que em novembro eu estive aqui, desse lado aí, como congressista. Porém, eu vim para cá, eu já tinha um sentimento de que eu já fazia parte daqui. E aí eu quero dizer para vocês, a casa está aberta, não é, mamãe? Para vocês que quiserem voltar para morar conosco, para se entregar verdadeiramente a Deus. Antes de chegar aqui, eu percorri aí por alguns caminhos que eu fazia ideia de que era o plano de Deus para mim, mas Deus tinha planos muito melhores para mim. E parte desse plano que Deus tinha para mim era estar aqui, neste acampamento espiritual, como o irmão Osama falou, me preparando, não só para ir em busca dos meus irmãos que estão perdidos, mas para me salvar. Vocês entendem isso? A minha família. Então, hoje, eu quero cantar isso. Mas, antes de cantar, eu gostaria de recitar o que ia no meu coração desde sempre, mas eu nem entendia. Está lá no Salmo 23, que foi o salmo que por muito tempo fez parte da minha vida, mas especificamente o verso 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que seja assim o seu desejo também. Bom dia. Que bom que você está aqui. Você sabe por que você está aqui? Ninguém sabe? Amém. Isso mesmo, porque o Espírito do Senhor te trouxe, te moveu a isso. Não existe nada de bom em mim, nem em você. Se nós decidimos hoje cultuar ao Senhor, louvar o nome dEle, abrir a sua palavra, com toda certeza fomos movidos pelo agir do Espírito Santo. Ninguém faz isso se não for pela ação do Espírito de Deus. Diga amém. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Isso já é motivo de a gente festejar, ficar feliz, porque o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Que alegria, que você de casa também tenha essa certeza. E eu quero convidar você aí já a abrir a sua Bíblia. Vamos estudar juntos, vamos recapitular o que a gente leu na madrugada. Quero ver aqui se o pessoal que leu está afiado. Qual foi a referência de hoje? Números. Isso aí, Cris. Isso mesmo, parabéns, você fez tudo correto. E o Patriarcas e Profetas? Muito bem, então já abra aí a sua Bíblia em Números capítulo 21. Nós vamos trabalhar nesse capítulo hoje, que está de acordo com o que nós lemos no livro, tá bom? Enquanto você abre, preciso te fazer uma pergunta. Você é obediente? Aí todo mundo começa a pensar, né? Você é obediente? O que é uma pessoa obediente? Quais são as características de uma pessoa obediente? Quem cumpre as regras. Perfeito. Iniciativa, né? O que mais? Honrar o pai e a mãe, isso mesmo. Isso aí. Obediente ou ser obediente é a qualidade de você ser dócil, submisso, dirigível. Só que eu posso ir um pouco mais fundo. Jesus ligou a obediência ao amor. Porque obediência ela está muito ligada com o crer, com o confiar. Não tem como você separar essas duas coisas. Se você não crê, não confia, você também não obedece. Sim ou não?
E o amor está muito ligado a isso. Porque só crê e confia quem aprendeu a amar. Você não aprendeu a amar, você não consegue confiar. Não consegue confiar, você não consegue obedecer. E essa era a situação do povo de Israel. 2 anos faziam que eles tinham saído do Egito. E Deus disse para eles: avancem. Só que quando os espias voltam lá de espionar a terra, eles dizem: realmente Deus estava certo, a terra mana leite e mel, que terra boa. Mas nós vimos gigantes. Mas eu não estou falando de qualquer gigante, era gigante mesmo. Nós ficamos como gafanhotos diante deles. Ah, mas não era só gigantes, eram muralhas imensas, inexpugnáveis, impossíveis de serem derrubadas. Sem chance. Nós não vamos conseguir. Não vamos nem tentar. E o livro, Patriarcas e Profetas, vai dizer que as palavras ditas por aqueles homens foram inspirados por Satanás. Barbaridade. A sua boca ser usada pelo diabo. E eles foram usados. Mas essa era a visão humana. Essa era a visão carnal. Era aquilo que os olhos poderiam ver. Só que tinha uma outra visão. A visão de Deus. Deus olhou para aquela situação e disse: não mais suportareis os cananeus. Eles encheram a taça da iniquidade. Retiro minha mão sobre eles, não há mais proteção, eles serão entregues a Satanás. E quando é entregue a Satanás, é entregue para quê? Para destruição. E Deus, como o dono de toda a terra, disse: não mais essa terra será de vocês. Estou levantando um povo, vocês vão sair daqui. Então, na visão de Deus, não tinha chance nenhuma daqueles cananitas sobreviverem às mãos do povo de Israel. Tinha chance nenhuma. Mas essa era a visão de Deus. E não a visão dos israelitas. E aí eu preciso que você pense nisso. A sua vida, ela é direcionada por qual visão? A sua humana, carnal, que só consegue enxergar o que está na frente? Ou você se deixa ser dirigível, submisso à visão de Deus, e aí você vive numa plataforma maior, superior. O povo de Israel falhou nessa parte. Eles se deixaram ser guiável por uma visão errada. E qual foi a consequência disso? Não entraram na terra de Canaã. E sabe qual é a estratégia do diabo? E ele usou com o povo de Israel e ele usa com a gente, e a gente cai que nem uns patinhos? Dúvida. Dúvida. Ele lança a dúvida. Porque quem duvida esquece de quem é Deus. Quem duvida esquece de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Analisa bem a sua vida, se não foi assim, nos seus fracassos, nas suas derrotas. Se não foi pelo início de uma dúvida. E quantas vezes Jesus teve que dizer para os discípulos: por quê? Vocês são tão pequenos na fé. Por que vocês são tão tardos de coração? E eu olho para essa situação e me vejo. Só que quando o povo de Israel decidem duvidar, eles atrasam a obra de Deus. 38 anos. Você sabe o que é isso? Atrasar a obra de Deus por 38 anos. Você sabe quais são as consequências disso? E aí eu preciso te perguntar, diante disso, diante desse fracasso do povo de Israel, como que Deus lida com os nossos fracassos?
Como é que Deus resolve os nossos fracassos? Como é que Deus trata os seus fracassos? Números 21. Abra aí, Números 21, a partir do verso 21. Como é que Deus lida com o fracasso do povo de Israel? Verso 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom fez o quê? Não deixou passar a Israel pelo seu país. A mão de Deus ou a mão do diabo? A mão de Deus ou a mão do diabo? Prossigamos. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra. Como é que Deus resolve o fracasso do povo de Israel? Deus os leva de novo no mesmo ponto onde eles haviam caído. Deus os leva à mesma situação onde eles haviam caído há 38 anos atrás. Eles não venceram a prova há 38 anos atrás. Deus faz o quê? Manda a segunda, no mesmo ponto. Só que com um adendo. E eu quero ler esse parágrafo com você. Aqui no Patriarcas e Profetas tem um parágrafo que começa assim, ó. Em suas competições com Og e Seom, olha a seriedade desse parágrafo. Em suas competições com Og e Seom, o povo fora trazido sob a mesma prova debaixo da qual seus pais fracassaram tão assinadamente. Entretanto, a prova era agora muito mais severa do que quando Deus ordenara a Israel que avançasse. As dificuldades em seu caminho tinham aumentado grandemente desde que se recusaram a avançar, ao ser-lhes mandado assim fazer em nome do Senhor. É assim que Deus ainda prova seu povo. E se deixam de resistir à prova, Ele os traz de novo ao mesmo ponto. E a segunda vez a prova será mais rigorosa e mais severa do que a precedente. Isto continua até que resistam à prova, ou se ainda são rebeldes, Deus retira deles sua luz e os deixa em trevas. O que Deus faz quando a gente não venceu uma prova? Ele manda de novo. Só que mais difícil. Diga aleluia. Porque Ele não nos abandona aos nossos fracassos. Ele nos dá a segunda chance. Um pouco mais difícil, mas é uma segunda chance. E o povo de Israel estava lá de novo. Quando eles saíram do Egito, as nações vizinhas não estavam preparadas para um embate. Não havia aquele alerta, aquela tensão. E eles ainda haviam escutado falar de um Deus que destruiu o Egito por 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho para um povo passar. Quão fácil seria se o povo de Israel tivesse avançado e conquistado aquelas cidades. Mas pela dúvida, agora estavam vivendo novamente a mesma situação, só que muito pior. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 3, para você entender o que significa esse muito pior. Deuteronômio capítulo 3. A partir do verso 1.
Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E isso aterrorizou o coração dos israelitas. Porque o povo de Bazã era um povo populoso e belicoso. Eram altos, fortes. Suas cidades eram altamente muradas, com pedras. E Og era ainda descendente de gigante. O verso 11 vai dizer que a cama dele era de 9 côvados. Sua cama era de ferro. Você tem noção do que é lutar contra isso? E sabedor de que o seu povo não era um povo de guerra, um povo preparado para aquela batalha, como o povo de Bazã era. 4 metros de comprimento, isso mesmo. Você consegue imaginar a angústia desse coração? Que eles tiveram que enfrentar essa segunda prova com essa dureza. Só que agora uma coisa extraordinária acontece. O povo avança. E o que acontece com Og? O que acontece com os 4 metros dele? O que acontece com as cidades muradas? O que acontece com as impossibilidades que estavam na mente do povo de Israel? Eu amo uma frase que eu vou dizer a vocês. O impossível se inclina diante de Deus. Mas você precisa crer nisso. Porque ainda que seja uma verdade, se não for verdade para você, não muda nada. Você tem que crer que o impossível se inclina diante de Deus. Que não existe para Deus 4 metros de altura. Não existe força, preparo, exército, não existe estratégia, não existe nada que possa impedir a mão de Deus. E o povo de Israel entendeu isso, só que com 38 anos depois. Eu preciso te perguntar, quanto tempo Deus tem que esperar para você entender algumas coisas? Quanto tempo Deus precisa esperar para você entender que Ele pode todas as coisas? Quais são os seus problemas? Quando eu estudo isso daqui, eu percebo que eu não tenho problema nenhum. Quais são os meus problemas? Diante de um Deus que abre o mar vermelho. Diante de um Deus que as muralhas caem diante dele. Quais são os meus problemas? E 38 anos depois, o povo entendeu. Era só confiar em Deus. Era só confiar em Deus. Bazã se levantou contra o povo de Israel. Og se levantou contra o povo de Israel, confiando no quê? Confiando no quê? No seu exército, nas suas forças, na sua estratégia, porque até o local onde ele lutou contra o povo de Israel era estratégico. Não havia como ele perder. Só que Og não sabia que não é pela força de seu braço, nem do seu exército, seus cavalos, é pela força de um Deus, que é o dono da terra, criador, soberano e que pode todas as coisas. E esse Deus estava a favor do povo de Israel. Quem pode lutar contra? Se Jesus Cristo é por você, quem pode lutar contra? E é isso que o último parágrafo do livro vai dizer. E eu quero ler com você esse último parágrafo. Aqui diz o seguinte: os hebreus lembraram-se agora de como uma vez, anteriormente, ao saírem suas forças para a batalha, foram derrotados e milhares morreram. Mas tinham ido, então, em oposição direta à ordem de Deus. Haviam saído sem Moisés, o líder designado por Deus, sem a coluna de nuvem, símbolo da presença divina, e sem a arca. Agora, porém,
Moisés estava com eles, fortalecendo-lhes o coração com as palavras de esperança e fé. O Filho de Deus, encerrado na coluna de nuvem, abria o caminho e a arca sagrada acompanhava o exército. Essa experiência tem uma lição para nós. Sabe qual é a lição? O poderoso Deus de Israel é o nosso Deus. Meu Jesus, me ajuda a crer nisso daqui. Quem que é o teu Deus? O poderoso Deus de Israel. Nele podemos confiar. E se lhe obedecermos às ordens, ele operará em nosso favor, de maneira tão assinalada, como fez para com o seu povo, com o seu antigo povo. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será às vezes assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho algumas vezes estará tão cheio de obstáculos aparentemente insuperáveis que abaterão os que cedem ao desânimo. Mas Deus está a dizer a tais: ide avante. O que você vai fazer com as suas dificuldades hoje? As que você não consegue resolver. As que parecem intransponíveis. Qual é a ordem de Deus? Avança. Continua, não para. Vai. E aqui o texto termina dizendo: cumpre vosso dever, custe o que? Seja o preço que for. Continua. Avança. As dificuldades que parecem tão enormes, que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência, confiando humildemente em Deus. E foi por isso que eu comecei esse culto dizendo: você é obediente? Você aprendeu a ser tão dócil e submisso a ponto que Deus fala: avance. Mas, Senhor, eu não estou vendo o chão. Aonde eu piso? Avança. Senhor, mas esse muro é muito alto. Avança. Eu quero ter a capacidade de ter um coração assim. Um coração pronto a dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. E esse é o desejo de Deus para você no dia de hoje. Não existe Bazã, C1, Og, 4 metros. Não existe nada. Porque o impossível se inclina diante de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te encha de poder para crer e viver aquilo que você viu na palavra do Senhor. Bom dia para vocês que estão em casa. Bom dia, Joana. Joana está de vermelhinho hoje. Está toda linda. Queridos acampantes, vocês estão com o seu celular aí? Estão? Abram o celular no programa do Retiro. No material do Retiro, por favor. E o pessoal está pedindo: me coloca no grupo do Retiro. Vocês estão pedindo, né? Eu não tenho como, né? Colocar vocês no grupo do Retiro. Tá vendo? Mas o material que eu estou postando ali tem como a gente fazer isso. Quer ver, ó? Oi? Sim. Abriram aí? Retiro Espiritual de Carnaval. Por favor, achem. Vamos ver esses detalhes que nos ensinam a obedecer, a manter o coração ligado nas coisas do céu. Né? Acharam? Postei agora. Quem conseguiu pegar? Isso, ótimo. Então vejam, eu fiz aqui um resumo das coisas que já estudamos, para que vocês durante o dia possam ir lembrando e decorando. Combinado?
tá certo? Mantendo isso dentro da mente, para a gente conseguir fazer funcionar. Olha que coisa interessante. Se vocês têm esse resumo aqui, com os textos bíblicos, fica mais fácil para você manter isso na mente, para você lembrar do conteúdo total, não só do livro de Daniel e Apocalipse, que vamos começar a estudar, para chegar lá em Apocalipse 13, mas do que nós vimos aqui também, que é a sua história, tá bom? Veja que outros no passado, como Joana explicou agora de manhã, não deixaram uma marca muito boa na história do mundo. Que, no fundo, isso aqui é a história de Deus. É ou não é a história de Deus? Deus está nos contando aonde nós entramos na história dele. E na história dele, o que foi que deixamos na história? Que tipo de marca permitimos que fosse deixada ali a nosso respeito, dentro daquilo que Deus tinha nos dado como presente? Entendeu? E hoje nós temos a chance de fazer a mesma coisa. Que marca a gente deixa nas coisas de Deus no dia de hoje? Que marca a gente deixa na vida de uns dos outros? Eu fico pensando, Joana, que as decisões erradas daquele rei, puxa vida, que miséria foi para seu povo uma decisão errada dele. Sim ou não? Eles foram exterminados, perderam seu espaço. Como é terrível decidir errado, né? Eles decidiram errado. Lutaram contra o povo de Deus. Deus não tem como permitir que essas coisas aconteçam por muito tempo sem Ele tomar decisão. E uma decisão muito firme. Hoje, qual é a luta que você tem? Qual é a parte que você vai deixar escrita na história? Nós estamos escrevendo o último pedacinho ali. Último tantinho. Nós estamos fazendo esta parte que é nossa, queridos, é um negócio, é verdade mesmo. Nós estamos nesse pedacinho aqui, estamos escrevendo o epílogo. É ou não é? Sim ou não? O resto. Uma multidão foi vista ululando de angústia e de sofrimento. Uma multidão, e eu não quero ser essa multidão, foi vista arrependida, com arrependimento que não adiantou nada, por não ter aprendido a obedecer quando Deus deu tanta chance para a obediência. Uma multidão, irmãos, como a areia do mar, o que me dói no coração, que a palavra de Deus diz isso. Mas hoje nós podemos escrever a história, na história de Deus, a nossa parte de forma grandiosa. Você quer? Será assim. No nosso roteiro, hoje nós teremos sauna pela manhã. Então, pela graça e poder de Deus, vamos passar uma manhã bem gostosa, com os banhos, as coisas. Tire tempo para estudar. Por isso que eu postei, para você poder ficar estudando hoje de manhã cedo, enquanto estiver na rede, na sua cama. Leia aquilo de novo, guarde na memória, relembre, passo por passo, pensando. Está dentro da sua cabeça. Tá bom? Está aí. O Espírito Santo quer ajudar a fazer lembrar. Guarde esta informação como ouro, o ouro mais puro que tem. Tá bom? E após isso, a parte da tarde, nós iremos estudar de novo. Tá bom? Pode ser, queridos? Hoje está chovendo outra vez. Pela manhã nós não vamos estudar porque tem sauna. Aí não dá tempo. As mulheres têm que fazer primeiro, depois os homens fazem sauna. Nós não podemos fazer porque tem que demorar um tempinho. Entre um tratamento e outro, não tem como, tá? E a gente quer que todo mundo esteja aqui. Vocês querem que estejamos todos aqui? Sim ou não? Aí vamos fazer juntos, tá? E aí vamos ver se a partir de tarde a gente consegue ajustar alguns detalhezinhos, algumas coisas, para poder a gente conseguir fazer ficar melhor. Antes, porém, eu vou despedir você. Eu vou orar com você agora, depois eu vou falar um minutinho com o nosso povo, para a gente ir lá comer. Você vai comer também hoje? Vai deixar as coisas gostosas aí? É em plena segunda-feira, é feriado no Brasil todo, né? Infelizmente, um feriado meio estranho. Para nós, não. Para nós, continua sendo um dia comum. Que pela graça e poder de Deus, esse dia seja diferente na sua história. Vamos orar? Vamos orar, queridos?
Amado Senhor, glorioso Deus, Pai Celestial, que privilégio chamar o único Deus do universo de Pai. E o Senhor é o nosso Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor. Acompanha-nos, ó Pai, na responsabilidade de aprendermos a obedecer, a não murmurarmos. Abrir a nossa boca como bênçãos, Pai Santo. E isso se tornar em nossa vida o que o Senhor planejou como Deus eterno ao nos fazer nascer. Tu planejastes que venceríamos. Tu planejastes, Pai Santo, que cada um de nós, nascidos nesse tempo, todos os que nasceram nessa terra, que fossem vencedores. Mas, Senhor, eu quero te pedir que, eu sei que a maior parte não vai vencer, Senhor, eu sei disso. Mas eu queria te pedir que, em nome de Jesus, todos que estão aqui fossem vida, luz, fossem sal da terra, fossem força, poder e canal teu para trazer outros para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, viu? Estaremos juntos de novo no ano bíblico, tá? Um beijo, queridos. Deus abençoe.